mas eu não vejo muito o Rogério Ceni ainda como o culpado dessa história toda e, por exemplo, levar uma pressão grande. Agora, ele não pode chamar para si a negatividade das coisas. Porque eu acho assim, ó, meu querido pastor, se ele tirar o Everaldo, o torcedor vai gostar. Se chegar uma novidade agora do Puco, do meu querido Yuri Santana, Darino Senna, Barbaço, Bara Bahia, dizer assim, ó, tem uma informação aqui de fontes seguras que no treinamento o Everaldo não está mais como titular, vem sempre jogando e o Ratão vem treinando como centroavante. Isso já traz pro torcedor, sabe? Aquele negócio, pô, o cara tá me ouvindo, chega de Everaldo. Essas coisas são fundamentais, né? Ó, o Cauli tá retornando, viu? O Cauli já treina com o elenco. Então essas coisas melhoram o ambiente também. E o Bahia precisa melhorar o ambiente. Não internamente, mas também o externo com o torcedor, né? De demonstrar, ó, Everaldo vai comer banco. Cauli tá voltando, ó, Biel tá titular. Biel, Ratão e Ademir jogando, ó, o Juba tá batendo falta toda hora, o Juba tá entrando ali na equipe também. Rogério Ceni tá fazendo mudanças ali, ó, uma hora é Tassiano, uma hora é Juba, sabe? O Cauli já tá jogando. Isso daí muda um pouco a atmosfera para pelo menos a gente não chegar cabisbaixo contra o Flamengo, entendeu, pastor? Sim. E você falou, Wendel, dessa questão, né, do Bahia não saber aproveitar o sucesso, né? A gente só tinha ganhado na Série A fora de casa uma vez, né, que foi contra o Vasco, lá na, eu acho que foi na quarta rodada, né, do campeonato. A gente pegou Red Bull Bragantino fora, a gente deu aquele vacilo e acabamos perdendo, né? Depois enfrentamos a equipe do Botafogo em casa, perdemos também para o Botafogo e a gente saiu, pegou o Vasco na terceira rodada, na verdade, né, e acabamos ganhando o jogo, né, 1-0, gol de Tassiano. Jacaré entrou até muito bem naquele jogo, né? A galera elogiou bastante. E aí a gente veio para jogar em casa e a gente ganhou também, né? A gente acabou ganhando a equipe do Coritiba, né? Por 3-1 na Fonte Nova. Mas depois saiu, pegou o Santos, perdeu aquele jogo ali, começou a desmoronar a Série A do Bahia, né? O Bahia entrou irreconhecível, tomou 3-0 no primeiro tempo e contou com a piedade da equipe santista, né, para não aplicar uma goleada magistral, né, naquele jogo ali para o Bahia. Seria mais uma derrota humilhante, né, na temporada do Bahia. E aí a gente pegou o Flamengo em casa, perdeu o Flamengo, né, e aí começou a desandar, né, de fato. Então a gente novamente pelo menos tinha a oportunidade, né, de fazer diferente, né, depois de ter vindo de um triunfo fora de casa que é raro de acontecer. A gente teve a oportunidade também de se descolar de vez dessa briga. Na última live a gente falou, né, ainda. Se ganha do Santos, começa um novo campeonato para o Bahia. Esse jogo contra o Flamengo, com certeza, a autoestima, tanto dos jogadores quanto da torcida, era de que dava. Era de que o Flamengo está num clima ruim, a depender também do que aconteça lá na final da Copa do Brasil. O olhar para esse jogo era muito mais otimista do que o que a gente está indo agora, né? E é o que eu falei. Jogador ele tem rede social. Jogador ele também anda, né? Na zona mista ali do estádio, anda na cidade, né? Ele absorve esse sentimento que a torcida tem. Não tem jeito, vai absorver. Como você falou, tem família. A família tá no estádio, a torcida tá numa zona mista, a torcida tá no lounge, tá escutando. Com certeza deve passar para os atletas quando estão em casa, né? O que acontece. Então, eles absorvem esse clima ruim para si. E é o que teve um torcedor aqui que no chat falou, né? Já sai daqui da Bahia com o espírito de derrotado. Então é importante demais se blindar contra isso, né? Ganhar os jogos que tem que ganhar, para que a autoestima, para que o ambiente ele seja favorável até para o mental, né? Mas infelizmente isso não tem acontecido, a gente tá só nutrindo, né, coisas ruins para dentro do ambiente do Esporte Clube Bahia. Pense como tá longe o retorno do Bahia. Eu acho que até, viu, meu querido pastor, desse jogo do Santos, que o Bahia tomou a virada, o ideal seria o Bahia jogar essa semana.
para a gente, sabe, sair um pouco dessa sensação, né, de perca, de angústia e tudo. O ideal seria isso, até para o próprio jogador, para mostrar assim, pô, bicho, não foi isso que a gente queria que acontecesse, vamos jogar bola e tal. Mas o espaço que o Bahia tem foi bom para o Ceni, verdade seja dita, né? Foi bom para o Ceni, mas para a cabeça do atleta, se pudesse jogar agora esse final de semana seria o ideal, né? Para se Mas ele, livrar de uma vez por inclusive, todas, né? ainda falou que não gostou disso, né? Eu achei até engraçado, eu não sei se eu falei com você ou se eu falei numa live com o Puco, né? Que ele chegou na contramão aí do que geralmente os treinadores falam, né? E até do próprio Renato Paiva. Na sua apresentação, ele falou que não gostava, né? Desse calendário que o Bahia tem atualmente, que tem jogos muito espaçados, né? Que ele preferia jogar quarta e domingo. Eu fiquei assim, meu, o quê? Tá indo na contramão de todos os últimos técnicos que passou no Bahia, né? E agora, com essa derrota, depois da derrota, ele falou que que ele preferia que fosse um espaço mais curto, né? De 6 dias para o próximo jogo. Então, assim, eu espero que pelo menos ele use isso muito bem. Mas tem uma outra pauta ainda que eu gostaria de colocar aqui em xeque, é que a torcida naturalmente vai cobrar, né? Vai cobrar uma postura diferente do clube, né? E até aliado com o que você estava falando, que é super natural o Bahia perder para o Flamengo e super natural perder para o Goiás ou empatar com o Goiás. Só que aí a gente. Eu tenho certeza que esse movimento, por boa parte da torcida, vai acontecer de já colocar o treinador na pressão, né? A gente já estava com um treinador com um clima extremamente ruim. Ceni não chegou unânime, né? Tem uma parte de torcedores do Bahia que já não achava o nome ideal, né? E aí ele perde para a equipe do Santos jogando em casa e sai para enfrentar 2 jogos que é natural que não se traga nenhum ponto. E aí o ambiente que já é ruim fica 2, 3 vezes pior do que o que já está. Eu queria até te perguntar como é que você enxerga isso, né? Porque Ceni vai entrar no olho do furacão agora. E o ambiente que deveria ir melhorando, né, pode piorar bastante, né, para o resto aí da competição. Vai, porque o torcedor tá ansioso demais, né? E muito chateado com a situação do Bahia City, esse Bahia novo, que não trouxe o alívio que todo mundo esperava, né? O que fez o sócio torcedor escolher o Grupo City, claro que pelo projeto, né, que também foi apresentado, mas a maior sensação é: vou sair dessas decepções que eu sempre tive, né? Hoje eu vou dormir mais tranquilo, porque o Grupo City vai chegar com toda a sua experiência no futebol, mas isso não aconteceu, né? Então as decepções são gigantes. O Ceni, na minha opinião, meu querido pastor, o que o Ceni deve fazer é o que ele falou na coletiva: fazer com que o Bahia tenha simplicidade, é fazer as coisas mais certinhas e simples possível. Não pode inventar, não pode colocar o Juba do lado direito, não pode pegar o Ratão e colocar no meio de campo, não pode deixar o Everaldo ou o Mingote como centroavante, sabe? Tá na hora de arriscar, colocar o Juba, colocar o Biel no jogo, e contar com o retorno do Cauli também, né, para que o Bahia ganhe mais qualidade. É tentar potencializar o Gilberto, que é um jogador que iniciou bem, mas depois tem uma queda no futebol dele, sabe? Que tá na hora de chamar e conversar com o Gilberto para ver o que acontece, porque ele melhorou o futebol do Cândido, né? O Camilo Cândido, nesses 2 últimos jogos com o Ceni, jogou muito melhor do que quando jogava com o Paiva. O Rogério Ceni precisa disso. Agora, é evidente que aí eu não vou colocar na conta do Rogério Ceni o Bahia ser derrotado pelo Flamengo. Vai depender muito de como o Bahia será derrotado, né? Mas o Ceni pegou uma bomba, né? O Flamengo agora logo de cara pegou uma bomba. Ele teve 2 traques. Estreou com o Coritiba e pegou o Santos na Fonte Nova. Mas agora ele vai para a bomba, que é o Flamengo. E o Goiás não seria uma bomba, mas será. Porque na realidade o Bahia construiu essa história dele no Brasileirão, né? Porque se ele ganha do Santos, estaria tranquilo para jogar contra o Flamengo, mais tranquilo, e essa tranquilidade poderia fazer o Bahia jogar melhor, e depois ir no tete-a-tete contra o Goiás, que disputa também ali a situação dele na Série A, e depois jogaria com o Inter, com Fortaleza aqui, até mais confiante.
mas me parece que vai chegar na situação bem complexa ainda. Pode vencer o Goiás. Eu acredito mais nesta possibilidade, porque há um cálculo aí, pastor. É melhor empatar com o Flamengo, empatar com o Goiás, ou perder para o Flamengo e ganhar do Goiás? É claro que é a segunda opção, porque o Bahia faz 3 pontos. O Bahia faz 3 pontos nessa história. E os 2 empates colocam o Bahia numa situação de 2 pontos somente. Então, se isso é um alívio, né, da gente imaginar e confabular coisas, seria melhor até, se fosse para escolher, eu escolheria a segunda opção. Ó, beleza, vou perder o Flamengo, vou ganhar do Goiás. Mas a gente sabe que para o Bahia, que não tem um controle emocional legal, as derrotas incomodam, sabe? Até o sucesso incomoda. Porque, meu querido pastor, passando para você, o grande problema do Bahia, nesse jogo contra o Santos, é não saber traduzir com toda a atmosfera positiva para dentro do campo para vencer. Porque tudo colocava o Bahia numa situação boa. A imprensa do Sul-Sudeste, com a chegada do Rogério Ceni, né? Com o jogo do Curitiba que o Bahia venceu, meteu 4 no Curitiba fora de casa, o estádio Couto Pereira estava lotado, então todo mundo elogiando, pô, o Ceni entrou agora, já mostrou algumas situações interessantes, agora vai jogar contra o Santos que não está bem. Toda a atmosfera positiva, a Arena Fonte Nova lotada, a semana toda o Ceni teve tranquilidade para trabalhar, e aí o Bahia não soube pegar este fator importante e transformar em triunfo, em vitória, em vencer o jogo. Infelizmente isso não aconteceu. E a gente já viu isso várias vezes, né? O meu querido Elberson Lopes aqui, Alberto Bonfim, que também acompanha o Bahia há um bom tempo, sabe que diversas vezes nós fomos para Fonte Nova com uma esperança gigante e saímos de lá decepcionados. Não é a primeira vez que o Bahia ganha fora e chega na Arena Fonte Nova lotada, perde o jogo. Não é a primeira vez. Isso já acontece. Eu acho que o único fator aí, que é um pouco estranho, é que aquela mística aos 45 não existe mais. Tá invertida agora. A gente tá tomando pau no final do jogo. Já inverteu, que é um fato até novo. Porque essa mística aos 45, ela é uma situação que está na história do Bahia mesmo, né? O Bahia fez muitos gols assim, no final, vencendo no final, empatando no final, sempre foi assim. Agora não, até a mística já foi embora, isso me assusta. Porque uma coisa sobrenatural que a gente tinha não tem mais não, virou as costas pra gente. Mas o Rogério Ceni vai ser pressionado mesmo, rede social tá aí, né, para pressionar. O torcedor ganhou muito mais voz agora, né, com o advento da rede social, com essa conectividade que existe.